à palavra Eclesiastes 3, que diz assim. Vamos ficar no 1, depois nós vamos ir seguindo, amém? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Aleluia! Então o Senhor nos exorta que há tempo para tudo, não é? Debaixo do céu. Mas para tudo, ou para todo o propósito? Há tempo para todo o propósito de Deus. Se nós formos a um dicionário normal, a palavra propósito é um deleite, é um prazer, amém? É um desejo que nós temos de fazer algo. Mas se nós formos a ver na base bíblica, no contexto bíblico, o que o Senhor está a dizer para nós hoje é que há tempo para cumprir a vontade de Deus na terra. Amém? Para cumprir o propósito de Deus aqui. Como já falámos como embaixadores de Cristo. Amém? E depois como o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós aqui. Referente a talentos, a dons, ao chamado. Amém? Àquele que é geral, que é o evangelizar. Amém? Que cabe-nos a todos. Ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Cabe-nos a todos. Amém? Mas depois há propósito na vida de cada um. Mas somos nós que temos que perguntar ao Senhor: que propósito é esse? Para além de eu evangelizar. Amém? Então a palavra do Senhor lá no Salmo 37, no verso 4, Ele diz-nos assim: deleita-te no Senhor. Aleluia. Deleita-te do Senhor. Algumas têm agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Então, para que nós possamos cumprir os propósitos, nós primeiro temos que nos deleitar no Senhor. Amém? Diz ainda que Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração, mas primeiro há um deleite. Primeiro há uma busca. Como está lá em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todo mais vos será acrescentado. Amém? Aqui é dito de outra maneira, diz para nós nos deleitarmos no Senhor. O primeiro passo é sempre o reino. E Ele vai atender aos desejos do nosso coração. E Ele diz ainda mais: entrega o teu caminho. Sabem porquê, amados? Porque o meu caminho, aquele caminho que me ensinaram a andar, não é o caminho de Jesus. Mas Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus nos diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então Ele quer que hoje nós entregamos o nosso caminho, as nossas vontades, os nossos desejos para Ele, e Ele nos vai fazer caminhar num só caminho que é Jesus Cristo. Amém? Mas para isso é preciso nós confiarmos nele, nos deleitarmos, buscar, amém? O reino dos céus em primeiro lugar. E aqui o nosso amado Salomão, que consta-se que seja o pregador de Eclesiastes, ele tem como nome mesmo o pregador, amém? Aleluia! Ele diz assim, lá no verso 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que é isto que ele está a falar para nós hoje? Ele está a dizer, ele começa por dizer que há tempo de nascer. Mas eu já nasci. Então vamos lá nos colocar como o irmão,
Vamos lá ver se eu digo o nome como tem que ser, que isto de vez em quando. Nicodemos, que ele estava ali junto com Jesus. Amém? E lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, diz assim, do 3 ao 6. Aqui Jesus e Nicodemos a conversar um com o outro, e Jesus lhe responde. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas ele ficou e perguntou-lhe: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E o que é que Jesus respondeu? Alguém sabe? Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Portanto, aquele que se quiser manter no seu próprio caminho, no seu próprio entendimento, na sua própria decisão, é carne e vai se manter na carne. É o que Deus está a falar aqui. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está a dizer: é importante. Não termines de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Importa ser batizados nas águas. Para quem ainda não é. É um ato importante. Filipe, quando se encontrou com o eunuco, ele estava lá a ler o livro de Isaías, ele não entendia nada, porque ele dizia: não há quem me faça entender o que eu leio. Hoje em dia não há quem faça entender o povo a palavra. E ele começou a explicar o livro de Isaías àquele eunuco. E sabem o que é que ele disse? O que é que me impede de ser batizado? O que é que me impede de ser batizado? Porquê? Porque naquele momento aquele coração ficou quebrantado ao reconhecer a verdade, e junto havia um rio e aquele eunuco foi batizado. Portanto, o batismo, ele representa a morte, quando se vai dentro das águas, e quando se sai a ressurreição de Jesus. Amém? Então é nós morrermos para nós mesmos e ressurgir em Cristo Jesus. Amém? Por isso é que Jesus respondeu: é importante que se nasça da água e do Espírito. É importante que vocês clamem, era o que ele estava a dizer, peçam a presença do Espírito Santo em vossa vida. E porquê? Porque Jesus, ele sabia, e ele dizia que ele era pouco tempo que ele mais ia andar junto de nós. Ele sabia que ele ia para junto do Pai, está lá em João 14, eu vou-vos preparar um lugar. Amém? Por isso ele deixou todas estas palavras para nós hoje. Então é importante. É o primeiro passo, é nascer-se. Nascer-se. Mas eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, mas ninguém te está a dizer que tu continuas vivo. Há umas semanas atrás, Deus falou aqui sobre as igrejas e uma delas estava o quê? Morna. E o que é que Deus disse? Estava a ponto de a vomitar. Eu prefiro que sejas frio ou quente. Mas é melhor ser quente. É ou não é? É melhor ser fervoroso no Espírito. Aleluia. De seguida, aleluia, ele fala-nos que é tempo de morrer. Ainda no mesmo capítulo, ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Mas ele, quando fala aqui, não fala na morte física, porque
vai chegar esse dia. A não ser que Jesus nos venha buscar antes, vai chegar o dia de morrer fisicamente. Amém? Mas quando ele fala aqui que é tempo de morrer, ele está-nos a dizer, é tempo de morrer para mim mesma. Para o meu eu, para o meu orgulho, para as minhas necessidades, para aquilo que eu acho que é o quê? Para o meu caminho. Amém? Ele está a dizer hoje, lá em João 3,30, ele diz, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. E neste tempo era João Batista que estava a falar e estava Jesus, o Mestre. Então estava a dizer àquele povo, ei, até aqui eu falei, mas eu disse que ele vinha, agora ele chegou, então agora é a minha vez de eu diminuir. E Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele diz, eu vou para junto do Pai, mas deixe quem? O Consolador, o Espírito da verdade. Então é tempo do meu eu, o velho homem, a velha mulher morrer. O Espírito Santo ser exaltado, Jesus ser glorificado, o Pai ser adorado em nós. Eu tenho que passar nessas ruas, eu tenho que estar onde estiver e a luz de Jesus brilhar em mim. E isso é o meu eu estar morto e Jesus viver em mim. É isso que Jesus está a falar connosco hoje. Nascer em Cristo e morrer para o nosso eu. Aleluia! Paulo, na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Amém? Ele sabia bem do que estava a falar. Exatamente aquilo que Deus está para falar hoje. Está a falar hoje em nós, para nós. E ele disse assim, e assim se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então eu vou lhe dizer, se você se mantém nas coisas antigas, alguma coisa não está certo. Se você se mantém na bola de neve do antigo, alguma coisa não está certo. É porque ainda não nasceu para Cristo e morreu para o seu velho eu. Porque quando nós nascemos em Cristo Jesus há cura, há libertação. Porque Ele diz, para a liberdade eu nos libertei. Então se Ele nos libertou é porque nós estávamos acorrentados. Não nos vamos manter nessas correntes do passado. Vamos deixar Jesus quebrar cada corrente do passado da nossa vida. Amém? Aleluia. De seguida, porque amados, quando nós morremos para nós mesmos e Jesus Ele vem viver em nós, começa o tempo de plantar. Plantar o quê? Plantar o quê? A semente. E qual é a semente de que hoje estamos aqui a falar? Ninguém sabe? A palavra de Deus. Mas não é começar a plantar na vida dos outros enquanto ela não estiver na nossa. Ora, se eu morri para mim mesmo, nasci em Cristo, agora tenho que plantar a palavra de Deus em mim. Eu tenho que enraizar nas tábuas do meu coração para não pecar contra Ele. Amém? Então é tempo de nós semearmos a palavra viva, a palavra que é eficaz, a palavra que é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Amém? E é essa espada, esta espada, a
ouvir a palavra ao domingo. Eu até posso ouvir a palavra à quarta-feira, mas se eu à segunda, à terça, à quinta e à sexta e ao sábado não me alimentar, eu vou morrer. Porque eu tomo um pequeno almoço à segunda, eu tomo um pequeno almoço à terça, eu tomo um pequeno almoço à quarta, eu tomo o meu pequeno almoço e todas as refeições do meu dia, eu as faço todos os dias. Para quê? Para não morrer fisicamente. Então, se eu não me saciar com a palavra, o meu espírito vai fazer o quê? Vai morrer. Porque não se está a alimentar. Amém? Aleluia. Então, quando nós começamos a plantar em nós, essa é a forma de Deus estabelecer e firmar as suas promessas e o seu reino em nossa vida. Aleluia! Lá o salmista, amém? No Salmo 119, 11, eu gosto de dizer quais são as escrituras, mesmo que a gente não esteja a abrir. Diz assim: guardei a tua palavra. Aonde? No meu. E sabem porquê? Se a gente as guardar só aqui, fundiu um neurónio, já foste. Eu desde que tive o Covid há 2 anos, meus amados, a minha memória está um caos. Há um caos. E todos os dias eu tenho que pedir ao Senhor para me ajudar a renovar a memória. Amém? Mas se a palavra do Senhor estivesse aqui, o que é que já tinha acontecido? Tinha ido conforme muita coisa foi, mas se ela estiver aqui, olha, ela faz vida. Mesmo no meio do fogo, ela faz vida. Amém? Aleluia. Então é tempo de semear esta palavra maravilhosa na nossa vida. E ele diz assim: é tempo de arrancar o que se plantou. Hey, então vamos arrancar a palavra? Ele está a falar, é tempo de arrancar o que antigamente foi plantado em nossos corações. Aleluia. E sabem porquê que foi plantado? Porque eu, quando nasci, eu não sabia niente. E os meus pais, que eu tanto me orgulho, os meus avós, todos aqueles que me rodearam, o mundo foram plantando coisas em meu coração. Verdade ou não é verdade, irmão? Então o que ele está a dizer é preciso arrancar-se. É preciso tirar de nós aquilo que é lá do passado. Doutrinas, idolatrias, meias verdades que são meias mentiras, que são mentiras completas. Aleluia! Para quê? Para que haja espaço para a verdade tomar posse em nossa vida, em todo o campo, em todo o compartimento do nosso coração. Aleluia! Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Ele ainda continua aqui, o pregador, ele continua aqui a dizer: é tempo de matar. É tempo de matar o nosso eu. Porque é importante lembrar, é importante esmiuçar essa parte. Amém? Então é tempo de morrer uma vez mais para mim mesmo e viver para Jesus, somente para Jesus. Os nossos olhos fitos no autor e no consumador da nossa fé, porque só assim nós vamos prosseguir para o alvo, vencendo as batalhas, buscando as vitórias em Cristo Jesus. É tempo de curar. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele que é o médico dos médicos, Ele começa a curar enfermidades. Há aquelas que não são para tirar, irmão. Como Ele fez com Paulo. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que Ele tirasse aquele espinho na carne.
Ei, mas Jesus lembrou, ei, a minha graça te basta. Então há enfermidades que são para ficar, para nós nos lembrarmos que a graça do Senhor nos basta. Mas há enfermidades que Ele quer tirar. Há enfermidades que Ele quer curar. Então quando Jesus entra, Ele cura. Porque Ele é o Jeová Rafá. Ele é o médico dos médicos. Amém? Mas Ele também é o Deus que cura a nossa enfermidade espiritual. E nós, quando chegamos a Jesus, nós vemos tão doentes espiritualmente. Nós estamos tão acabados espiritualmente. Muitas vezes chegamos a Jesus frios espiritualmente. E Ele nos está a dizer, eu quero te curar. Eu quero soprar de novo o batismo do Espírito Santo em tua vida. Eu quero renovar o batismo do Espírito Santo em tua vida. Não se distraiam com as crianças. Recebam o que o Senhor está a dizer. Amém? É importante estar cheio do Espírito. Em nome de Jesus. Porque aquele que está cheio do Espírito, amém? Mesmo que seja posto debaixo da cama, vai brilhar. Não se pode tapar o sol com alqueire, não sei dizer o nome. Alqueire. É por isso que vocês cantam com nós também. E o Senhor, Ele não para por aqui. Nós não vamos ler todos de Eclesiastes, amém? Mas se Deus permitir, seguiremos. Mas hoje estamos na base do verso 2 e do verso 3. E Ele diz, é tempo de derrubar. Então Jesus, quando chega à nossa vida, Ele cura. Como já vimos aqui. É tempo de curar. Mas quando Ele chega também, é tempo de derrubar muralhas que foram levantadas em nossa vida e que nos impedem de chegar a Jesus. Quem se lembra, Deus tirou o povo do Egito, certo? Falando na terra prometida. Foi ou não foi? Aquele povo, por causa da murmuração, como diz o Senhor, povo duro de serviço. Eu não estava lá, mas estou hoje aqui, povo duro de serviço. Amém? Quem não murmura aqui? Como diz, quem não tem tocado, tira a primeira pedra. Aquele povo, um caminho que podiam fazer ali tão rápido, eles demoraram 40 anos. Moisés, por causa da murmuração do povo, não pisou a terra. Cuidado. Mas quando chegaram ali, o que é que tinha lá? Umas grandes muralhas. As muralhas de Jericó. Muralhas de largura tal que cabia a casa, uma casa lá em cima, que habitava uma mulher de fé. É, mãe? Amém? E Deus o que é que mandou fazer? Rodear aquelas muralhas em silêncio 7 vezes, e na 7ª tocar as trombetas. Então Jesus hoje está a tocar as trombetas na nossa vida, para que as muralhas de Jericó caiam por terra, em nome de Jesus, e nós alcançarmos as promessas do Senhor hoje aqui, mas a maior promessa, que é a salvação, que é o reino de Deus. Então é tempo de derrubar as muralhas, as barreiras, os impedimentos que nos impedem de alcançar o reino. Sejam elas aqui, sejam elas à nossa volta. Mas eu vou-vos dizer que muitas das que estão à nossa volta, elas começam aqui e aqui. Porque a nossa língua, ela lança bênção e maldição. E se nós lançarmos maldição para a nossa boca, ela vai vir. Porque
que nós estamos a declarar sobre a nossa vida. Então vamos declarar a vida. Amém? Tempo de derrubar, mas também é tempo de edificar, de construir. Aleluia! E sabem construir o quê, meus amados? Os nossos alicerces da nossa casa espiritual na rocha eterna. Vamos lá todos abrir em Mateus 7. Amém? Mateus 7 diz assim, lá no verso 24. Amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ouça, é preciso ouvir e praticar. Não basta ouvir. Então todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem, o quê? Quem está a acompanhar? Prudente. Que fez o quê? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Amém. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. O que é que aconteceu à casa? Alto. O que é que aconteceu à casa? Não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, se nós edificarmos hoje, diz o Senhor que é tempo de edificar a nossa vida na rocha eterna, pode vir o que vier, nós não vamos ser abalados. Pode vir chuva, pode vir vento, escassez, tristeza. Nós não vamos ser abalados, porque sabemos quem é o nosso Deus, porque sabemos que Ele é Jeová Jireh, o Deus que providencia todas as coisas, porque sabemos que Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos em nosso favor. Amém? Então Ele diz: edifica a tua casa, a tua vida em mim, rocha eterna, mas também habita, mora. Não saias do esconderijo do Altíssimo, porque é à sombra do Omnipotente que nós vamos descansar ao meio às situações. Amém? Aleluia! Porque é Ele que nos livra da peste perniciosa, da serpente. Mas nós temos que habitar, nós temos que edificar na rocha. Amém? E porquê é que o Senhor tem trazido tanto estas palavras? Parece que o Senhor está aqui a querer, né? Ali sempre não vejo. Ei, filho meu, está firme. Ei, filho meu, vigia. Ei, filho meu, põe a tua vida em ordem, põe a tua vida em linha com a minha palavra. Porque muito breve Jesus vai voltar. E isto não é um dito, é uma realidade. O que está escrito está a acontecer. Neste mundo está a acontecer. Então Jesus está breve a voltar. Amém? Que esta palavra o Senhor possa mesmo edificar, falar, transformar as nossas vidas. Que o inimigo não venha roubar das tábuas do nosso coração esta palavra. E que nós possamos continuar a meditar nela e em toda a palavra que o Senhor tem trazido para nós. Amém? Para que nos possamos manter bem firmes na presença do Reino. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Amém? Aleluia.